Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas ao nosso podcast número 24 do estudo Bem-aventurada aqui no nosso Ministério Cafezinho da Tarde. Eu sou Karina Barber e eu venho compartilhar um pouquinho com vocês sobre o livro Uma Mãe Segundo o Coração de Deus, de Elizabeth George, no capítulo 4, Fale aos seus filhos sobre Jesus. Eu vou começar o nosso estudo orando. Senhor Jesus, muito obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos protege, nos guia. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos estar falando de Jesus com as nossas vidas para os nossos filhos, para os nossos esposos. E que a nossa vida não seja hipócrita, que seja uma vida que exala o trabalho do Senhor e testemunha o teu grande poder. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor é e por todas as forças que o Senhor nos dá todos os dias. Amém. Esse capítulo falou muito ao meu coração, porque Elizabeth, ela é bem sincera na forma dela de colocar e bem assertiva nos pensamentos que ela traz sobre Jesus e sobre o testemunho da mãe no lar. Ela começa falando: hoje, se eu não finalizar mais nada, devo ensinar meus filhos sobre o Senhor Jesus. Fé em Jesus é o evento mais importante na história de vida da criança. Esse pensamento dela, eu acredito que também está no livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Ele é muito importante no meu lar. Por quê? Porque quando eu decidi ensinar os meus filhos em casa, esse foi o alvo que eu e o meu esposo colocamos. Era que se eu, por acaso, falhar em qualquer área, eu não sou bióloga, eu não trabalho com química, né? Eu não sou cientista, eu não sou uma pessoa formada em matemática. Então, todas essas áreas de estudo, eu não sou proficiente. Eu sei o básico porque eu passei por elas, mas eu não sou proficiente. Então, se eu falhar em qualquer área de conhecimento da vida dos meus filhos curricular, a única área que o mundo não pode proporcionar para eles é Cristo, é Jesus, é a fé genuína. Se o meu lar puder transmitir isso para os meus filhos através da nossa vida, através das nossas priorizações, através da nossa forma de viver, é o importante na educação no lar. Então, nós escolhemos o método Charlotte Mason, nós escolhemos começar a escola todo dia com oração, o nosso devocional, a memorização bíblica. Nós temos o nosso culto no lar de 2 a 3 vezes na semana, além de ir para a igreja, né? Como a gente vai 2 vezes ao mês, e temos encontro com irmãos na fé nas outras semanas continuamente. Então, assim, nós temos esse zelo de viver a fé genuína, tentar, né, ao máximo, errar, pecar, pedir perdão. E tentar não pecar, lógico, tentar viver uma vida de santidade. Mas os meninos, eles, estando dentro do lar, eles têm como viver isso 24 horas por dia. E não tem como esconder. Eu acredito que quando a mãe decide ensinar os filhos em casa e ter essa vida de 24 horas, né? Você não tem o seu filho na escola 8 horas por dia, 5 horas por dia, 6 horas por dia, ela acaba... Tem 2 resultados. Ela às vezes fica sufocada, como eu já fiquei, mas a outra é o lado positivo. É que a criança, ela vê quem você é, ela vai crescer você tendo que todos os dias se entregar a Cristo e implorar a Cristo força para poder ser aquilo que Ele deseja que você seja. Então, essa rendição diária, ela pode sim ser um resultado desse tempo de você ensinar os seus filhos sobre Jesus, porque você quer ser melhor, você quer ser como Cristo para poder você ensinar. Você não tem como ensinar uma coisa que você não é.
Então, esse reconhecimento pessoal de fé, esse caminhar, esse trilhar diário da mãe, do pai, eles são essenciais para poder ensinar aos seus filhos e falar aos seus filhos sobre Jesus. Ela fala, utilize recursos bíblicos, leituras em voz alta, devocionais, livros, quebra-cabeças, jogos, adesivos, atividades, etc. Busque sempre recursos novos para os seus filhos. Aqui em casa a gente gosta muito de áudio, né? Eu sei que hoje já existem aplicativos que você pode baixar para o celular, você pode comprar uma caixinha de som e você pode colocar ali a Bíblia narrada para os seus filhos. Você pode comprar bíblias, devocionais, materiais, ilustrações, pinturas, joguinhos. Tem muita coisa cristã que você pode estar adquirindo para poder incentivar esse tópico de Jesus no nosso lar. Gente, eu amo essa citação. Construa uma ponte ao coração dos seus filhos e ore que Jesus passe por ela. Se você não tem uma intimidade com seu filho, para que você possa compartilhar dos seus erros, seus acertos e ser uma ponte sincera, Jesus não vai passar por ela. Porque o seu filho, ele vai olhar para a tua vida e vai dizer, poxa, ele prega uma coisa, ela fala uma coisa, prega uma coisa e faz outra. E isso a gente tem que ter esse zelo de ter essa priorização da amizade pai e filho. Não tô falando da amizade de amigo a amigo, tô falando da amizade mãe e filho, dessa confiança, essa ponte de confiança que tem que ter no cuidado da mãe, no papel da mãe cristão e o papel do filho. Então a gente tem que estar tendo esse zelo de construir essa ponte. Karina, como eu construo essa ponte? Gente, nunca é cedo demais ou tarde demais para começar a testemunhar de Jesus aos pequenos. Ensine, compartilhe, fale. Aqui em casa a gente começou um projeto de uma vez por mês levar os meninos para um momento especial. Eu com a minha menina e o Jota com o nosso filho. E a gente leva eles para parquinho, ou no caso da minha menina, eu levei para uma loja de tecidos, a gente comprou um tecido e a gente tem feito vestidinhos para as roupas das bonecas dela. Então, são coisas específicas que a gente faz no mundo dela. Levei ela para sair, para comer um pãozinho fora, coisas assim que vai criar esse elo de confiança e que a criança entende que está sendo priorizado. Pode ser um sorvete, pode ser um momento seu e da criança, um passeio, uma caminhada, alguma coisa especial que a criança veja que você está focada diretamente, intencionalmente nela e que você está priorizando a companhia dela. E a partir daí, essa ponte construída, é mais fácil o falar sobre Cristo. Foque em compartilhar repetidamente e vocalmente fatos sobre o Evangelho. Então, o Evangelho, ele é claro, né? Jesus nasceu de uma virgem, de forma sobrenatural, ele viveu aqui na Terra, ele foi tentado, ele não caiu, nunca pecou, ele se sacrificou, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à direita de Deus Pai, né? E esse ensino básico das Escrituras do que aconteceu com Jesus, o que esteve ali ao redor da vida dele, tudo isso é muito importante para a criança. Os milagres de Jesus, as pessoas que ele teve contato, o que essas pessoas sentiram ao estar perto dele. Tudo isso a gente deve vocalmente estar testemunhando às crianças. Nunca desista. A obra de Deus de salvar e a nossa orar e testemunhar. Então, quem faz a salvação, gente, é Deus, não é a gente. Mas nós somos pontes, nós estamos construindo essa ponte para que o Evangelho de Cristo, ele chegue à nossa família. E nós devemos orar e testemunhar para a família toda, não apenas para os filhos. Então, nosso testemunho de esposo, de nos submeter à sabedoria dada por Deus ao nosso marido, também fala aos nossos filhos.
Às vezes meus filhos dizem para minha mãe, pode isso, pode aquilo, eu vou dizer não, vai depender do seu pai. Por quê? Porque tem que perguntar, porque o papai é o cabeça da casa. Foi assim que Deus estabeleceu. E no nosso lar, a gente segue o que nós acreditamos que a Bíblia ensina sobre família. E isso nos dá o descanso e a paz no lar. Então, os meninos, eles estão sendo criados com esse pensamento cristão do que a nossa família acredita e crê. Então, nós vivemos aquilo que nós cremos. Daí ela traz resposta do coração. Ore e testemunhe diariamente. Minhas escolhas. 1. Concentre-se no Evangelho. 2. Leia biografias cristãs e sermões. Eu sei que tem muitas biografias hoje, né, já traduzidas e feitas para crianças mesmo, para que na linguagem da criança. Cante sobre Jesus. Eu sei também tem muitos louvores, muitos hinos. Se você puder encontrar hinos e colocar diariamente na sua casa tocando, para que as crianças tenham esse contato com a teologia bíblica dos hinos. Os hinos, eles são assim inestimáveis, fontes de sabedoria para o nosso lar. Adquira bons livros para a família. Então, tem muitos livros bons que você pode adquirir sobre os valores cristãos para a sua família. E 5, peça que orem por você. Ela fala assim, troque pedidos e parceiras de oração em pedidos. Então, assim, encontre mulheres fiéis a Deus, que você possa confiar os seus pedidos e troque com elas. Pergunte como você pode orar por essa irmã, como você pode abençoá-la e peça a ela que ore especificamente por tal coisa por você. E esteja focando nessa irmã e checando se ela tá bem, conversando. Eu tenho 2 irmãs específicas, tenho outras amigas próximas, mas eu tenho 2 irmãs específicas que eu checo toda semana se elas estão bem e se eu tenho a disponibilidade e a saúde, como eu posso ajudá-las fisicamente ou não sei, ajudar em alguma coisa. Às vezes a pessoa tá doente, você vai lá, leva uma comida para ela, alguma coisa assim. Então, a gente tem esse zelo, eu tenho essas 2, são 2 famílias, na verdade, que nós temos, a gente chama de Family Fellowship, que é a comunhão familiar. E aqui em casa, a gente vai para a igreja a cada 15 dias, e nas semanas que a gente não vai, a gente tem o zelo de sempre estar presente com essas famílias. Então, é um pequeno grupo. Nós não fazemos estudo bíblico com eles, o nosso estudo bíblico é familiar da nossa família, mas nós temos comunhão com eles. E testemunhos, a gente conversa sobre o que aconteceu na semana, como a gente se sentiu, o que a gente está passando. E às vezes a gente ora sim, caso a gente precise orar por alguma coisa específica. Oração. Paizinho amado, encoraja cada mãe que está ouvindo este podcast. Nos ajuda, Senhor, a falar de Jesus com o nosso viver, diariamente edificando nosso lar. Muito obrigada por quem o Senhor é, muito obrigada porque o Senhor cuida de nós. E nos dê, ó Pai, todos os dias forças para que nós possamos estar testemunhando de Jesus na vida dos nossos filhos, falando sobre a tua história e sobre a história de amor que o Senhor fez em vir à terra para se sacrificar pelos nossos pecados. Muito obrigado pelo teu poder, pela tua proteção. E te agradecemos, ó Pai. E te amamos, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor é e o Senhor faz. Em nome de Cristo. Amém. Amém, meninas. E eu peço que vocês estejam compartilhando esse podcast com outras irmãs. Pode ser da sua igreja, pode ser alguma amiga sua, que possa encorajá-las nesse testemunhar de Cristo no lar delas, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês e até o próximo podcast. Tchau, tchau.